Vamos de... Seguindo, já falei sobre Corada em Abirão. A gente vai falar agora sobre as águas de Meribá. A condenação de Moisés a não herdar a terra que mana leite e mel, né? Como é que aconteceu isso? Mais uma vez o povo murmurando, por isso que eu digo que Números é um livro da murmuração. O povo vai murmurar, Moisés vai lá e Deus vai dizer assim, Moisés, fala a rocha, né? E Moisés, a palavra do Senhor diz que Moisés, em vez de falar, ele feriu, ele pegou a vara e bateu 2 vezes, né, na rocha. A gente não sabe exatamente se ele foi condenado, porque Deus mandou ele falar e ele foi com a vara, né, e bateu 2 vezes na vara. A gente não sabe se, pelo temperamento de Moisés ser muito manso e se identificava muito com Deus por ele ser calmo. Em Números tem algumas passagens que vai relatar que ele é manso, né? Acho que até quando a própria Miriam e Arão se voltam contra ele, vai dizer isso, que ele é manso. Ele é um cara pacato. Então o temperamento dele é esse. Quando ele se explode, um cara que é exemplo, todo mundo tá de olho nele, e ele se explode, de repente aquilo ali condenou ele a não ter a maior bênção que foi prometida, né? Então, cuidado aí, às vezes, você que é, né, que se explode à toa, que é muito impulsivo, não vigia naquilo que fala, arabandará, subcantarás. Eu já falei isso. Uma vez, eu preciso contar isso aqui. Eu tinha um pastor no passado, e eu, irmã Rosa, eu tinha um temperamento assim muito Pedro. Sabe quem é Pedro? Pedro é o que se antecipa, é o que fala antes de pensar, é o que, sabe, aquele que não vigia com as palavras. E a irmã Rosa era assim. Tipo, se eu visse alguma coisa errada na igreja, eu queria falar, eu queria... Não, porque tá errado, não, porque não é assim. E eu tive um pastor na minha vida que ele falou pra mim assim uma vez, numa situação que teve assim, irmã, o Pedro tem que morrer. Aí eu fui estudar sobre a história de Pedro. E Pedro é o afoito. Lembra do tabernáculo? Do monte, quando Jesus sobe no monte, sobe ele. Aí Pedro, Tiago e João tem a visão, né? E vê ali Jesus. Do lado dele vê Moisés e Elias resplandecendo. E Pedro fala assim, mestre, quer que eu faça 3 tabernáculos para poder adorar os 3? Né? Ou seja, se antecipando, querendo fazer, tomando como se os 3 fossem Deus. Né? E não, é só Jesus. De repente ele olha de novo e sumiu Elias e Moisés, para ele entender que era só Jesus que era digno de um tabernáculo, de um altar digno de uma adoração. No episódio do mar, ele é aquele que vai andando sobre o mar, não tinha nem fé suficiente para aquilo e vai. Né? No episódio de Malco, quando ele corta a orelha de Malco, né? Quando eles vêm prender Jesus, ele vai lá afoito e corta a orelha, né? E Jesus fala, você não pensa que eu não podia pedir o Pai agora e ele mandar, sei lá quantas, né? Quantos anjos vêm para poder me defender e me livrar? É chegada a minha hora, Pedro, não faz nada, né? Então, Pedro era reconhecido como um afoito, né? Mas também foi um dos caras mais usados, né, pelo Senhor em Atos dos Apóstolos. Então, e não é diferente na minha e na sua vida. Quando a gente reconhece que a gente é Pedro e precisa ser tratado, rabandaracantarabandassúbia, o Senhor pode fazer esse comportamento, Pedro, ele acalmar em nós e o Pedro ser útil. Aquilo que a gente era afoito, talvez para dar um fora em alguém, para falar o que não deve, para falar sem pensar, a gente vai começar a ser usada na obra do Senhor, vai ser usada para falar do Senhor, para ministrar na casa do Senhor, né? Então o Senhor, ele quer curar os Pedros. E Moisés era um cara manso, e aquilo ali também há indícios que ele pode ter perdido a terra prometida, porque ele perdeu o testemunho ali, ele ficou brabo. Eu não imagino ele batendo 2 vezes na vara assim. Sai água. Não, ele bateu irado, com raiva, né? Então, de repente, essa ira tirou ele da terra prometida. Ele olhou a terra, mas não. Então, cuidado, a gente pode, às vezes, querer a bênção. Tu vai olhar o carro que tu quer, da cor que tu quer, do modelo que tu quer, mas você não vai alcançar aquele carro. Deus vai permitir o documento, a concessionária, tudo vai atrapalhar, vai se enrolar e tu não vai galgar aquela bênção, porque às vezes tu se irou ou tu tomou alguma atitude que Deus ele não aprovou. Então vigiemos com as nossas ações. A palavra de Deus eu não sei se é a palavra não. Mas se eu achar, depois eu mando aqui o versículo, né? Mas a gente tem o hábito de dizer que a gente peca, quando a gente ora, a gente fala isso. Deus perdoa porque a gente peca em palavras,
pensamentos, mas também ações. Às vezes a nossa ação nos condena mais do que o nosso pensar, né? Que o problema não é o que tá aqui. Às vezes eu posso pensar alguma coisa assim, caraca, essa irmã aí deve estar falando mal de mim. Mas se eu chegar até a irmã, tá falando mal de mim o quê? E tu começa a se explodir com a irmã, e tu fala que a irmã tá falando mal de tu, e a irmã não tá nem falando mal de tu, aí tu pecou. Julgou a irmã. Se no teu pensamento vier isso, que a irmã tá falando mal de mim, aí tu ora e fala, Deus, me revela se a irmã tá falando mesmo mal a meu respeito, se ela não gosta de mim, se a gente tem que se retratar uma com a outra. É diferente, não é? Até veio aqui, a gente até pecou em pensamento, mas a gente pediu a Deus para que esse pensamento não viesse à tona e o Senhor viesse a revelar a gente. Agora, quando a gente fala, se explode ou gesticula ou agride alguém, né, também braçalmente, né, dessa forma a gente está chateando o Senhor. A gente pode cerrar, fechar algumas bênçãos, algumas promessas, né, e a culpa depois ainda é de Deus. Então vamos pensar aí, repensar a juventude sobre as nossas atitudes, beleza? Vamos seguir. As serpentes ardentes e de metal, né? Também por conta da rebeldia, essas serpentes ardentes, quem era picado por elas morria. Aí Deus mandou Moisés construir uma serpente só de metal. Aí aquela pessoa que era picada pela ardente, o murmurador, sei lá, que era picado, ele olhava para aquela serpente de metal e ali ele viveria, né? Na verdade era tudo uma forma de Deus mostrar a soberania dele, o controle dele. Não é que Deus queria que idolatrasse a serpente, né? Não, tanto que ele condenou o bezerro de ouro, mas era uma forma dele mostrar assim, quem manda aqui sou eu. Eu sou dono da morte, eu permiti a serpente vir morder vocês, as víboras, pegar vocês aí, e se eu quiser, vocês morrem, né? E eu estou com Moisés. Ah, sim, falar em estar com Moisés, eu esqueci de relatar algo muito importante também em Números, que foi o florescer da vara de Arão. Depois daquela rebelião de Corá, Datã e Abirão, no 16, logo no 17, Deus, para provar que a tribo que ele escolheu foi a de Levi, ele tira um de cada das 12 tribos e fala, a vara que florescer é aquela que eu chamei, e só a vara de Arão floresce. Ou seja, para mostrar ao povo que os escolhidos para os serviços do tabernáculo, para o maior contato e intimidade com o Senhor, eram os levitas. Levando para você, jovenzinho de hoje, jovenzinha, eu, irmã Rose, né? Será que se o Senhor olhar hoje para a gente, como é que está a nossa vara? Será que a gente hoje está iluminado? A gente está florescendo? Será que quem olha para a gente hoje vê o brilho do Espírito Santo? Sente a presença de Deus quando o abrir das nossas bocas, o sair do nosso ensino, ministrar, o louvar a Deus, né, através da ministração do louvor, o batuque do nosso instrumento musical, né, de quem toca, do dedilhar de um teclado, do dedilhar de um violão, de uma guitarra, né, de um instrumento de sopro, né, de uma bateria e do tamborim, outras coisas mais, do pandeiro, né? Será que aqueles que estão ao nosso redor sentem Deus através? Será que nós estamos louvando a Deus com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa vida, né? Porque nós somos os levitas da casa do Senhor. Então as pessoas têm que olhar para a gente e ver florescer em nós o Senhor, ver a vara como de Arão brilhar em nós, tanto que a palavra de Deus nos chama de luz do mundo. Tu tens sido, jovem, luz do mundo? O mundo hoje, como ele faz? Qual é a leitura que ele faz quando ele olha para você? Pensa nisso, tá? No próximo vídeo a gente vai falar só um pouquinho de Balaque e Balaão.